Bem-vindos ao 6º episódio do ITScast. Estou aqui com meu sócio Paulo Pimentel e hoje a gente tem a honra, né, Paulinho, de conversar com a grande fera do direito tributário, mas do direito de modo geral. De modo geral, hoje a nossa conversa vai ser de altíssimo nível, Lucas. Porque o cara que está aqui do nosso lado, ele é uma referência, não só para mim, tá? Mas para todo o mercado e principalmente para a jovem advocacia. Sim. Porque, querendo ou não, é um jovem advogado, eu posso dizer assim, né? Mas é um cara assim que desbravou completamente e até o palpável, né? A normalidade ganhou do tempo. E ele, para mim, é uma grande referência, é um dos caras mais inteligentes da área jurídica que eu conheço. Exatamente. O sócio de Paulinho, antes de passar a bola para ele, que é Rodrigo Numeriano, né, grande amigo, tenho a honra de poder chamá-lo assim, a gente já se conhece há muito tempo. O sócio de Paulo estava aqui, a gente estava conversando e ele disse, Rodrigo é um dos caras mais inteligentes que eu conheço. E eu concordo, mas além da inteligência, ele ainda tem também o esforço que te favorece, né, Rodrigo? Então, é uma honra para mim, pra gente tê-lo, você aqui com a gente. Vai ser, com certeza, aí um podcast de muito ouro para os jovens advogados e até para os mais experientes também, como o Erickson, e para a gente. Então, seja muito bem-vindo. E eu queria que você começasse contando um pouquinho da tua história, né? Como é que você entrou no direito, escolheu ser advogado. Obrigado, pessoal. É um prazer igualmente para mim estar aqui na companhia de vocês. Que sinceramente fazem muita diferença em Pernambuco. Eu tenho profunda admiração por tudo que Lucas começou a construir com a ITS Edu, e Paulo também, tive a oportunidade de comentar isso com ele num casamento da jovem advocacia pernambucana, a pessoa que eu mais admiro, então também fico muito confortável estar aqui na presença de todos os grandes amigos. E parabéns por esse espaço, que já é um sucesso, né? E que tanto estimula tanto os jovens advogados, bem como aqueles que desprestigiam sempre, não só nos cursos, mas nessa atualização constante. Essa atualização constante de conhecimento jurídico que, a meu ver, faz tão bem e tanta diferença hoje para nós, que somos profissionais de direito, profissionais de uma realidade que está em constante mutação. E a gente precisa estar de mais a mais, para e passo com tudo isso. Respondendo sua pergunta, Lucas, eu a princípio não seria advogado. Eu, durante a minha juventude, sempre pensei em ser diplomata. Então... Que massa. Não sei se eu pensei que ele ia dizer médico. Eu tinha certeza que ele ia falar juiz. Eu sempre pensei em ser diplomata. E, por consequência, e sempre com muito apoio da família, eu tive a oportunidade de aprender diversas línguas. Sempre nas férias e etc., tinha a oportunidade de viajar, ficava em algum lugar estudando línguas estrangeiras. Em dado momento, já mais velho, numa greve que houve da Federal de Pernambuco, meu pai me manda para Paris. E lá na escola onde eu estudei, havia 2 meninos que estavam se preparando para fazer o Instituto Rio Branco. Aí foi quando eu compreendi melhor o que seria a profissão de diplomata, que é uma profissão lindíssima, mas eu percebi que eu era mais afeito à dinâmica da vida privada, em detrimento da pública. Então, quando eu voltei a Recife, eu comentei isso com meus pais, de que esse sonho provavelmente estaria abandonado, e comecei um esforço de me inserir em algum escritório de advocacia. E aí tive uma grande felicidade de trabalhar, que foi o meu primeiro estágio, lá no Urbano Vitalino Advogados. Para quem não conhece, é um dos escritórios mais tradicionais aqui do Nordeste. A gente vai convidar com certeza o Urbano, porque é um craque para mim. Para mim também. O maior empresário. Como empresário e advogado, né, mantém aquela equipe lá totalmente azeitada. É uma pessoa que tem também minha inteira admiração. Naquela altura, eles ainda eram Siqueira Castro. E aí eu fiquei com eles durante provavelmente todo esse período de transição. Na sequência eu mudei para o Caribe Advogados, que é outro craque. Que também Luciano e Paulo são meus padrinhos profissionais também aqui em Recife. E aí foram extremamente generosos, porque não só admitiram que eu continuasse no escritório fazendo mestrado aqui na Federal de Pernambuco, mas também quando decidi fazer doutorado na USP, eu continuei vinculado ao escritório e ia lá para São Paulo terça, quarta e quinta, até que recebi o convite do professor Heleno, que era meu orientador, para começar a ajudar no escritório. Ainda assim, continuei vinculado ao Caribe Advogados, até que, como vocês sabem, eu recebi aquele convite para ser o consultor jurídico do Ministério das Cidades, no ambiente do governo Temer.
E aí, para ninguém, por qualquer modo, dizer que me valida o cargo por qualquer proposta relacionada à advocacia, eu suspendi a minha OAB nesse período e me dediquei realmente à causa pública. E aí, quando saí do cargo, foi que tomei a liberdade, conversando sempre com o Luciano e Paulo, e também com o professor Heleno, que naquela altura teria se tornado meu sócio, e para que eu abrisse aqui em Recife um escritório, dado o volume de coisas e de demandas que estavam surgindo. E aí abri com o Lauro, que tinha sido meu estagiário, é um grande amigo, o Castro Inumeriano Dantas Advogado. Que é CND, né? CND, exatamente. Cara, até de marketing ND. Porra. Ele sabe demais. CND, né? Certidão negativa de Mas diga lá. E assim foi. O escritório começou, como tudo na vida, de forma muito passo a passo. Nós começamos numa sala emprestada de um grande amigo meu, Abílio Veloso, ali no Rio Mar, na Torre 1. Em dado momento, acredito que com os 8 meses de escritório, graças a Deus, o espaço se tornou impossível. A gente estava dificultando a própria atividade dele como escritório. E aí nós nos mudamos para o ITC. Eu, pessoalmente, acho que você tem que acreditar muito no seu negócio. Quando você dá uma demonstração de que você acredita naquilo que você está se propondo a fazer, me parece que a vida devolve. É verdade. Então a gente fez um movimento grande para nós na época, que seria sair de uma sala de 60 metros quadrados dividida para eu não me lembro agora se era um quarto de andar, mas era infinitamente maior lá no ITC. A gente, com isso, conseguiu a atenção de outro nível de clientes, de outros clientes, e também em mais um curtíssimo espaço de tempo, aquele espaço ficou muito pequeno para nós, e hoje a gente ocupa meio andar ali da Torre Cícero Dias. Que massa. Então, isso é uma história que eu gosto muito de contar, porque, pessoalmente, acho que até é uma história, é um exemplo, né, de que se você acredita no seu negócio e você realmente lida com ele com todo o afinco, com toda a dedicação, as coisas acontecem. Para algumas pessoas mais rápido, para outras mais devagar, mas se a pessoa continuar sendo resiliente, eu não tenho a menor dúvida de que boas coisas virão. Acreditem nos negócios, respectivamente, de cada um de vocês. Levem aquilo como uma extensão de sua vida. Eu não acho que eu sou advogado só de segunda a sexta, eu sou eternamente advogado. Verdade. Acho que essa profissão que a gente cria, que é uma profissão, sobretudo, de confiança, pressupõe isso. O advogado tem que ter o respeito do outro, tem que ter a confiança do outro. Isso exige de nós mesmos, inclusive, um constante, eu diria que uma constante autocontenção de coisas que às vezes você vê um amigo fazendo e que nós não deveríamos fazer, já que a gente vende confiança. Então, se você introjeta isso e, enfim, leva adiante todo esse esforço, certamente a vida acontece, e eu estou muito feliz porque aqui em Recife tem tudo caminhado muito bem. Rapaz, muito bom. Com essa pequena introdução aqui de Rodrigo, você percebe inúmeras situações que eu costumo ler muito sobre empreendedorismo. Tá? É uma situação que eu acho que através do livro é que você consegue, na verdade, ficar cada vez mais próximo com pessoas altamente bem-sucedidas e que você consegue tirar alguns insights assim que muitas vezes vai ser impossível você conversar com aquele escritor. E o que é que ele falou aqui? Olha, primeiro, acredito muito no seu negócio. A partir do momento em que você de fato acredita e aposta em você, você já diz, até para o seu próprio psicológico, para a sua própria pessoa e também para o mercado, de que você, tô acreditando, acredita em mim que provavelmente vai dar certo. De um jeito ou de outro, vai dar certo. Agora, uma questão que eu sempre percebi em você, Rodrigo, é que você sempre foi aquele cara que aliou a teoria com a prática. Perfeito. E isso, para mim, eu também sou devoto desse tipo de atitude. Eu sempre fui um aluno assíduo, inclusive do ITS, assim como de outras instituições também do mercado. E eu queria dizer para você qual foi aquele desafio logo no início que você entrou logo no mestrado, porque primeiro você fez o mestrado aqui, na Universidade Federal de Pernambuco, e logo em seguida você teve um desafio imenso que foi lá em São Paulo. Mas conta um pouquinho dessa história. Antes dele responder, só dizendo, eu sempre que ia criar um curso novo, isso é tão verdade que Paulinho falou, que você alinha muito bem a prática com a teoria, que eu toda vez que ia criar um curso novo, eu consultava Rodrigo antes de rodar qualquer coisa, né? Porque ele me dava os toques aqui, Lucas, muda isso aqui, enfim. Então,
você tem o espírito da ITS também. Obrigado. E acho que foi um dos primeiros cursos da ITS, Foi. né, Lucas? Com Foi. muito prazer de participar. Foi do ICMS, né, se eu não me engano. Eu acho que foi no do de RPJ. De RPJ. De RPJ. Foi o segundo. É, de seu planejamento Não, foi o tributário. Direito Penal, que foi o segundo nosso. É, eu me lembro. E depois de RPJ. Perfeitamente. E depois... Não, aí vários outros. É, e vários Planejamento. outros. Eu conheci o Rodrigo, inclusive, sendo aluno da ITS. É verdade. É. E sigo aberto para tantos convites que existirem. Boa. Mas, pessoal, eu acho que o direito brasileiro, especialmente nesse dia a dia forense que a gente se dedica, ele tem passado por grande transformação. Então, por muito tempo, bastou ser filho de alguém ou conhecer alguém. E, felizmente, o Brasil passa por um processo de moralização de todas as suas instituições. Isso é muito positivo. Acho que isso cria uma maior paridade entre as partes que estão ali em disputa. E, como consequência, isso exige, por parte do profissional do direito, um conhecimento adicional, porque não basta mais o aspecto puramente humano. Esse continua sendo muito importante. Aquele advogado que vai ao Poder Judiciário, que faz a sustentação oral, isso que chama atenção para o seu caso, isso eu acho que é a alma da advocacia, e não tem ChatGPT ou inteligência artificial que venha a substituir. Mas, em detrimento de toda essa transformação, ou melhor, como consequência de toda essa transformação, isso acredito que impôs aos advogados conhecer efetivamente o objeto de estudo e, consequentemente, do caso concreto com que ele está tratando. Então, por isso que eu acho que me dediquei tanto a estudar direito, e não foi exclusivamente direito penal ou direito tributário, é direito como um todo, porque direito é uma coisa única. É muito importante que se crie essa ideia, né? O direito enquanto sistema, ele é estável, ele é harmônico e as suas proposições precisam ser coerentes entre si. Pouco importa se a gente está tratando de direito penal, de direito civil, de direito tributário. Esses conceitos, por serem sistema, eles todos estão imbrincados. E, consequentemente, para que a gente perceba isso, é preciso bastante estudo teórico. Mas aqui precisa também ser feito um corte. Porque com a rapidez das coisas, né, com o excesso de demanda que o nosso Poder Judiciário hoje com o qual se depara, a gente também tem que ter um controle entre o que é a vida acadêmica e o que é aplicar conhecimento acadêmico e o que é construir conhecimento acadêmico e o que é advogar. Então, eu acho que o conhecimento acadêmico ele dá um verniz de sofisticação muito bom para todas as nossas peças, para a nossa atuação como advogado, mas é preciso sempre fazer, e de mais a mais eu me imponho isso, fazer esse corte entre o que é produção acadêmica e o que é propriamente petição. Uma coisa retroalimenta a outra, mas a petição, por certo, precisa ser mais objetiva. Então, acho que aliar conhecimento teórico e prática é exatamente isso. É a gente ter uma densidade de conhecimento teórico para saber a solução daquele problema, para saber articular todas as nossas premissas com grande dose de certeza do ponto de vista jurídico, mas a gente não pode se perder, às vezes, numa vaidade acadêmica que não é, a meu ver, possível de conhecimento do Poder Judiciário, dado o volume de demandas que o Poder Judiciário tem. Então, esse é um corte muito importante, é um corte que eu me esforço dia a dia para ir me aprimorando, né? Cada vez acredito que o Poder Judiciário precisa de petições mais curtas, de uma argumentação mais objetiva, porque assim é o mundo, né? Sim. Especialmente num país como o nosso, onde as portas do Poder Judiciário estão verdadeiramente abertas e há um volume incrível de processo em tramitação. Então, para a gente ter a sorte, ou para a gente ter o êxito naquele caso concreto, é preciso que a gente saiba falar essa linguagem que vai ser bem acolhida pelo Poder Judiciário. Para isso importa muito o conhecimento acadêmico, mas com um recorte de que a vida do dia a dia do advogado não é igual àquela da academia, né? Então a gente precisa ser um pouco mais objetivo. Excelente. E voltando um pouco, Rodrigo, eu acho que 2 palavras, na minha visão, elas são adjetivos para você, né? Excelência, Obrigado. porque é verdade, você tudo que faz, você faz muito bem feito, e aí um exemplo é o cara, enfim, ele teve um infortúnio, né? Ia dar uma aula pra gente, caiu da escada, quebrou o braço. Já tava na sala de aula, né? E aí ele me liga de manhã, Lucas, cara, eu tive um inconveniente aqui, eu quebrei o braço, mas, não se preocupa não, tô te mandando esse áudio, eu vou, tá? É só pra te dizer que eu tô chegando, vou chegar um pouco mais tarde. Pô, o cara quebrou o braço aqui. Eu já tava todo gelado, né? Porque era a primeira aula do curso, eu fiz, pronto, ele vai cancelar, com certeza, não faz sentido ele ir, mas ele foi. Então,
é aí que você vê a diferença, né, do cara que realmente está comprometido, faz tudo com excelência, da pessoa que não tem tanto isso. E a segunda é a humildade, né? Acho que você, como você falou agora na tua fala, né? Você disse, pô, eu tô sempre aberto, sempre querendo mais. Você é aquela pessoa que, na minha visão, nunca vai parar de estudar. Se Deus né? quiser. Porque você não tem esse perfil de, já tô... Você poderia hoje, sem dúvida nenhuma, parar e já estava muito bem. Né? Mas eu tenho certeza que isso não vai acontecer pelo fato de que isso já é um hábito para você e você gosta disso, enfim, você pratica. Alimenta a alma, né, meu amigo? Não é só a mente, não é a alma. Você se sente muito mais preenchido. Pessoalmente, acho que a gente tem uma profissão como advogados que é muito proveitosa nesse aspecto, porque a gente vê o êxito, né, no nosso dia a dia. Então, não sei se vocês já perceberam isso, mas advogar vem do latim, né? Avocare, chamar para si. Então, o advogado é aquele que chama para si o problema do outro. Você poder trazer êxito ao problema de tantos outros é algo com seu conhecimento, com a sua dedicação, com seu compromisso, com seu esforço. É algo muito positivo, né? É algo que realmente faz bem, né? E daí você só colhe também coisas boas daquelas pessoas para quem você conseguiu trazer êxito. Então, sinceramente, está longe do meu escopo de vida parar. Imagino, acho que você é daqueles advogados que fica velhinho como consultor até não poder mais. Que massa. Enquanto eu puder, vou atuar assim. É um dos maiores benefícios da advocacia. Porque, velho, você consegue trabalhar até 70, 80, 90 anos. E parece que quanto mais tempo você passa... Mais bagagem. Mais maturidade, mais visão sistêmica dos conflitos intersubjetivos como um todo. É verdade. Você tem uma capacidade de resolução absurda. É verdade. Porque à medida que o tempo passa também, você diminui o seu orgulho, o seu ego, sua vaidade, porque você termina entendendo depois de um determinado momento de vida que isso tudo está debaixo do sol, é tudo passageiro, né? Total. E muitas vezes o que te preenche, evidentemente que as questões financeiras são também importantes, mas o que efetivamente te preenche é aquela situação que você, eu resolvi um problema e que impactou tantas pessoas, seja direto ou indiretamente, na verdade. Eu estou cumprindo a minha função social tão relevante assim para o mercado como um todo. Quantos CPFs dependem daquele CNPJ que a gente assessora, né? Exatamente. Eu estava numa reunião até recentemente com um empresário e assim, ele estava extremamente angustiado porque esse tipo de problema, querendo ou não, impacta de sobremaneira o psicológico das pessoas, né? Cada um sabe a cruz que carrega. E eu digo, olha, a gente vai resolver porque a gente não tem outra alternativa. Seu Zé, Dona Maria, a menina do cafezinho, dos serviços gerais, precisa que a gente resolva esse problema. Porque se der errado, eu e você, a gente tem como... A gente vai continuar a nossa vida de uma forma ou de outra. Mas essas pessoas daqui, que elas sejam realocadas no mercado de trabalho, meu amigo, isso traz um efeito devastador na família, na economia como um todo. Mas me explica uma coisa, Rodrigo, que eu sempre tive muita curiosidade. Como foi o teu processo seletivo lá no doutorado em São Paulo? O processo seletivo do doutorado da USP, ele, ao menos na minha época, né, era um processo seletivo muito longo. Então, ele durava alguns meses. De início, a gente fazia uma prova no caso, para o doutorado, de 2 línguas estrangeiras. Perfeito. Era propriamente uma prova com certo conteúdo jurídico, mas não era propriamente uma prova de direito em língua estrangeira. Os textos aqui eram propriamente de cunho jurídico. No momento subsequente, alguns orientadores exigiam também uma prova de direito para medir o conhecimento jurídico do candidato. O professor Heleno, na minha altura, não fazia isso, então não tive essa etapa. Daí a gente tinha que depositar o nosso projeto e fazia, na sequência, já tendo indicado o orientador, uma audiência, né, com o nosso potencial orientador. Que o seu foi o Heleno. Que o meu foi o professor Heleno. Não tive, tenho orgulho de dizer isso, não tive nenhum tipo de interferência. Acredito que realmente houve um sentimento recíproco de sinergia. No fim do dia, eu tinha profunda admiração por ele, tenho ainda profunda admiração por ele, conhecia bastante do que ele havia escrito e achei que era muito aderente com tudo aquilo que eu queria estudar. Se a gente fizer até uma comparação, o livro dele, Direito Constitucional Tributário e Segurança Jurídica, é a base de inspiração para o Direito Tributário Sancionador e Segurança Jurídica. Que foi o meu livro, que é a minha tese de doutorado. Inclusive, se a gente observa, até a estrutura inicial de tópicos é a mesma, só que eu estava vendo o problema sobre outra faceta, sobre a faceta do exercício do ius puniendi do Estado, e ele estava na faceta do ius tributandi.
Então, essa conjugação de saberes eu acho que foi muito importante e ele foi extremamente generoso, inclusive me autorizou, porque é muito rígido isso na USP, me autorizou a assistir diversas aulas não tributárias, ou seja, estudei com diversos professores na USP de Direito Penal. Tive o professor Renato Melo Jorge Silveira na minha banca, ele fez inclusive a apresentação do livro Direito Tributário Sancionador. E, enfim, essa troca constante que ainda hoje, felizmente, eu posso ter com o professor Heleno é algo que me engrandece muito. Sim. É um escritório lá muito especializado, né, de pareceres, o que exige um esforço por nossa parte muito grande para refletir o problema sobre todas as vertentes em que ele se apresenta. E o professor Heleno, ele é um parecerista muito presente no dia a dia do escritório. Então, nada passa sem o crivo dele, sem uma discussão prévia, e menos ainda sem que ele efetivamente se debruce sobre o caso. Isso gera uma troca muito positiva. Gigante, Então, enfim, eu passei 9 anos, eu acredito, full time com ele, em São Paulo, ficando 3, às vezes 1 semana do mês aqui em Recife. E nesse ano, por um novo projeto pessoal a que eu me impus, eu reduzi essa minha participação com ele na atividade de pareceres e resolvi abrir um escritório em Brasília, que é o lugar onde Maria, a minha namorada e futura esposa, reside. Então, enfim, eu havia me comprometido com ela de estar mais em Brasília e a melhor forma de estar lá é com algo profissional a ser feito. Então, o escritório lá está em vias de constituição, imagino que agora para o segundo semestre ele já está devidamente formalizado, mas minha presença lá na capital começou já há alguns meses e eu estou bem satisfeito também, sempre me impondo novos desafios. Esse é o desafio do ano. O que vai ser do ano que vem, já não sei. Que massa. E aí, mas esse é o meu desafio mais premente. Arretado. E eu acho que isso também te engrandece, né, Rodrigo? O fato de você sempre ter trabalhado com pessoas de altíssimo nível, né? Urbano, depois Luciano, que eu tenho a honra também de hoje em dia ser muito próximo, Perfeito. Conversar com ele, um cara que pensa lá na frente. É verdade. E Urbano também, e Heleno, que para mim é uma grande referência para todos nós. Perfeito. Que atuamos no tributário, né? Até gravei um vídeo recentemente sobre o ChatGPT. Foi? E aí, o exemplo que eu dou é com o Heleno. Então, o ChatGPT, na verdade, eu digo para ele escrever com a linguagem, o padrão de linguagem de Heleno Torres. Interessante, eu não sabia que então, ele entende, ele conhece profundamente Heleno e ele captura na base de dados dele diversos artigos e ele escreve tal qual o professor. Veja que interessante. Né? Então, e a minha pergunta, saindo disso, como é a experiência, Rodrigo, de trabalhar da mesma forma que é engrandecedor, também é bem desafiante, né? Muito desafiador, mas é muito... Enfim, foi um processo de amadurecimento profissional rápido, eu diria. Eu sempre brinquei com o professor Heleno de que ele era um técnico muito exigente e todos nós que estamos lá somos aqueles atletas de alta performance. E ele realmente tenta exigir ao máximo de nós. Isso se reverte muito positivamente para nós, porque se você imaginar que um parecer sai lá com 80, 120 páginas e na média a gente produz uns 4, 5 pareceres no mês. Nossa. É como se o escritório tivesse produzido às vezes 5 dissertações de mestrado sobre um tema. Então, certamente isso me ajudou a escrever de forma muito rápida, a saber pesquisar. Isso para mim é o mais importante hoje. E isso me dá um conforto, sinceramente, de poder atuar em casos os mais diversos quanto possíveis. Por quê? O direito muda todos os dias. E quando a gente se depara, como era o caso dele, com as questões as mais variadas, o que a gente mais precisava saber era onde buscar aquela informação, como pesquisar. E aí, uma vez até, quando logo no início me questionava de como seria possível absorver tanto conhecimento, ele me deu a minha principal lição, eu acho, como advogado e depois como estudioso de direito, que é o seguinte, Rodrigo, você tem que ter um modelo de pensamento. Porque conhecer a norma em concreto é impossível. Então você cria um modelo de pensamento que o nosso, em função do quanto ele nos deu de input, é sempre orientado à segurança jurídica. E esse modelo de pensamento ele tem que ser coerente em suas premissas e em suas conclusões. Então toda premissa que a gente busca geralmente está orientada à segurança jurídica e tem segurança jurídica como conclusão. O recheio disso, aí a gente vai buscar.
em tantos livros, jurisprudência e etc. Mas esse modelo de como pensar o direito, né, foi para mim a grande conquista que o professor Heleno pôde me dar, sinceramente, desde os estudos no doutorado, bem como também no dia a dia do escritório, porque isso nos deixa com muita facilidade para permear os mais diversos campos. A gente tem que ter um modelo de pensamento, cada um tem que criar o seu. Que premissas são relevantes para você e que conclusões esse seu modelo deve chegar. E fazendo isso de forma coerente, uma solução sempre vai ser encontrada. Né? Então, pessoalmente, isso é algo que eu cultivo muito e que toda a equipe no escritório hoje em dia também cultiva bastante. Excelente. É um tanto quanto uma sabedoria imensa. Olha, não importa a sua conclusão, importa até que seja coerente o seu texto. Com a premissa adotada. Com a premissa que você vai adotar, exatamente. Ô, Rodrigo, me diz uma coisa. Para você, qual é a principal diferença da advocacia aqui nordestina, de modo geral, com a advocacia de São Paulo? Essa é uma pergunta muito boa. E vez por outra me fazem essa pergunta. Eu acho que o advogado lá em São Paulo, ele pode se permitir ser mais especialista. Então, você vai ter numa equipe muito grande, de um grande escritório, alguém que sabe tudo sobre preços de transferência. Helena, né? Helena Trentini, né? Alguém que sabe tudo sobre compatibilização internacional de tratados, alguém que sabe tudo sobre escrituração de PIS e COFINS, sobre medicamentos de uso X. Isso aqui para o Nordeste, a meu ver, é diferente, porque nossas estruturas de escritório são diferentes. Então, aqui, eu acho que a gente ainda cultiva aquela advocacia mais à moda antiga, de que o advogado precisa ser um pouco generalista. Chega o cliente com um problema societário, que às vezes está relacionado a um problema tributário, e não necessariamente o escritório é grande o suficiente para cada uma dessas áreas ser ali tratada por alguém. E o cliente, no fim do dia, quer um conforto, ele quer uma resposta para o problema. E aqui, ao menos no que a gente faz, a gente sente, né, eu, o Lauro e toda a equipe, que de mais a mais nós precisamos ser, claro, cada um na sua vertente de especialização, mas na etapa anterior um grande clínico geral. Então essa para mim é a grande diferença entre advogar no Nordeste e advogar, por exemplo, numa praça como São Paulo. Mas quando a gente volta, por exemplo, para uma realidade, se volta para uma realidade como Brasília, eu ia te perguntar isso agora, acredito que lá já é diferente. Porque a advocacia de tribunais, especialmente a advocacia de tribunais superiores, além do aspecto humano que ela envolve, é uma advocacia eminentemente processual, dado que provas e a tese em si já foi debatida em primeiro ou segundo grau. Então, cada localidade vai ter a sua particularidade, né, de como o advogado deve se conduzir. No fim do dia, são todas complementares, dado que a gente só ganha em última instância e muito provavelmente o nosso processo chega lá, cedo ou tarde. Então, não dá para o cara ser só tributarista, ao menos que só faça consultivo e não entenda nada de processo. Ou que se dedique muito a direito tributário e não queira compreender minimamente as formas societárias. O direito tributário não acontece por si mesmo. Ele sempre acontece em decorrência de algum fato da vida, seja de direito civil, de direito comercial, de direito tributário. Isso me leva a crer algo que falávamos no início, de que o direito é uma coisa só. E a gente, diante de toda essa complexidade, deve de mais a mais buscar compreender sistemicamente como toda essa coisa só conversa em seus mais distintos ramos. Esse é um exercício que eu pessoalmente faço dia a dia. Que massa. Tu fala, percebendo assim, Rodrigo, o teu nível de pensamento é muito parecido com o pessoal da startup. Não sei se tu já parou para pensar isso. Não sabia. Eles falam que é o pensamento... Não é sistêmico, Já eu lembro a palavra. Multidisciplinar, vamos dizer. Não, sei lá, é computacional. Pensamento computacional. É mais ou menos isso, entendeu? Porque você encontra um padrão e você segue ali o padrão, é isso, entendeu? Daí. E eu tenho até um episódio curioso para falar sobre isso, porque acho que foi em 2018, eu fui a um evento de 100 jovens brasileiros na Califórnia, né? Para a gente conhecer aquele ambiente de inovação do Vale do Silício. E nós éramos divididos em grupos, cada um por sua respectiva competência. Tinha uns estudos lá de como cada um reagia a determinadas situações, e eles formavam grupos ideais. E eu ganhei o grupo da melhor startup sem nunca ter feito nenhuma startup na vida. Mas talvez qual foi mesmo que vocês criaram lá? A gente criou um Vivino, só que para alimentos alérgicos. Que top. Porque nos Estados Unidos a alergia é um problema muito sério, né? Uhum.
Então, eu acho que se você tem, olhando assim de fora, Lucas, é verdade. Eu sempre gosto me esforço, né? Para buscar essas metacategorias. Então, tudo em direito é engraçado. Existem conceitos que vão sendo coloridos, digamos assim, por cada ramo do direito. Mas, no fim do dia, eles buscam uma coisa só. Vou dar alguns exemplos. Imagina, o direito sempre tende ao equilíbrio. Então, como é que o direito sempre tende ao equilíbrio? Porque no direito civil, isso se a gente refletir, né? Em direito civil, haverá ali as cláusulas de revisão de contrato, quando uma prestação ficar mais onerosa do que outra. Em direito administrativo, tem a teoria do fato do príncipe. Em direito tributário, tem a teoria da capacidade contributiva. Então, se você pensar simplesmente, nossa premissa é tudo tem que ser equilibrado, você já está aí vendo 3 vertentes de um mesmo problema. O direito é a arte do bom e do justo, já diziam os romanos. Então, se a gente retomar alguns desses metaconceitos jurídicos, isso, eu acho que é para isso muito importante estudar de mais a mais a teoria geral do direito, para entender como esses conceitos jurídicos eles permeiam todo o ordenamento. Isso é muito importante. Eu tenho um dos meus principais assistentes aqui em Recife, que é o Guilherme Massa. Ele é um estudioso de direito societário. Estuda muito, é uma pessoa que eu admiro bastante nos estudos que faz. E vira e mexe, a gente está em discussão e ele vem para mim, eu dou uma solução e ele me dá o termo em inglês que aquilo representava na teoria do direito societário e fica meio abismado de como eu cheguei àquilo. Mas eu não sabia nem que o termo existia. No fim do dia, a gente só tenta retomar esses conceitos gerais, né? O direito nunca vai ser contrário à boa-fé. O direito nunca vai, ou não deveria ser, nunca vai se valer de presunções contra alguém. O direito sempre vai tender ao equilíbrio. São conceitos mãe que, se a gente for buscar na teoria geral do direito, vai perceber que isso permeia todas as normas. Aí, cada caso concreto, cada ato regulamentar concreto vai colorindo isso à luz da especificidade do caso ou daquele ambiente de regulação. Mas, assim como a gente dar um passo antes, isso eu acredito que foi algo que percebi bastante à época do doutorado, a gente consegue dar um passo antes para compreender o direito de fora. E uma vez que a gente tenta compreender o direito de fora, que é também um exercício diário, é fácil a gente se conduzir nos mais diversos ramos. Então é por isso que, voltando também ao que a gente já falou, o conhecimento acadêmico não pode ser descartado, porque é ele que nos dá essa bagagem, né? E esse repertório de poder enfrentar problemas dessa natureza. E a base, justamente para você ter um norte, pelo menos da onde você vai começar a resolver. Exatamente. E começar lá da raiz para dizer, exatamente. Pô, eu tô entendendo. Até porque tanto os problemas quanto as soluções, elas se repetem ao longo. Claro, evidentemente, cada um com suas perspectivas de acordo com a globalização, com as peculiaridades da cultura, enfim, de cada sociedade como um todo. Mas sempre quando chega algum problema novo lá no escritório que a gente foi contratado para resolver, eu procuro saber. Eu não sei resolver nesse primeiro momento. Mas será que alguém já resolveu algo parecido? Perfeito. Se sim, quem? Vamos atrás talvez de alguma doutrina, algum livro específico. Perfeito. Se não, algum outro advogado que é parceiro meu, eu vou ligar. Rodrigo, bicho, eu tô com um probleminha aqui. Perfeito. O que é que você acha? Ou pelo menos você... E essa reciprocidade, até quando a gente tem uma amizade na própria advocacia, na própria contabilidade. Por quantos problemas eu já tive com o SPED, aí eu já estou tratando mais da obrigação acessória, que eu precisei me deparar, ligar para um contador. Não é nem o dono, é para o cara que é o fiscal da contabilidade lá, porque às vezes ele sabe, ou tem muito mais propriedade para falar, até do que aquele meu parceiro que é o dono do estado de advocacia. Perfeito. Por quê? Porque ele está fazendo isso todos os dias. O entravezinho do sistema, ele está sabendo. Então, você ter essa perspectiva e humildade suficiente para tanto ter a abertura para saber que a outra pessoa tem um tanto quanto ensinar, quanto você também para poder... Aprender. O Rodrigo falou um negócio bem importante, que talvez a gente, dentro de tantas coisas boas que você falou, a gente passasse despercebido, que é a questão da pesquisa. Né? Você falou lá que aprendeu, à medida que foi fazendo tantos pareceres, você aprendeu a pesquisar. Né? E eu falo muito sobre isso.
o advogado, ou qualquer pessoa, né? A alma, por exemplo, da criação de um curso, o que é? É pesquisa. Perfeito. Você precisa entender quais são as dores, a gente tá falando sobre isso lá embaixo. Perfeito. Quais são os desejos, o que é que as pessoas... Elas estão procurando aquele assunto ou não. Perfeito. Né? Então, tudo em relação a você ser bem-sucedido ou não, na minha visão, vai muito em relação a pesquisa, estudo e tudo mais, né? Então, por exemplo, acho que o sucesso, ele deixa rastro. Né? Então, tu tens teu livro, o primeiro, agora o novo, que eu vou pedir para você falar um pouco. Óbvio, tem muito, muito ouro aí dentro. Né? As pessoas, elas investem assim, para comprar um uísque, ou elas investem. Mas às vezes para comprar um livro ou comprar um curso, elas titubeiam, né, Rodrigo? Então... É muito triste, né? Porque a gente vive um momento de conhecimento pílula. O cara quer ler em algum artigo de internet a solução para um problema muito difícil. É evidente que não está ali. Sim, tá. Total. Agora, muitas vezes, eu costumo até conversar com o sócio Erickson antes, a gente olha para a nossa prateleira de livros, né? A gente tá ainda de mudança do escritório, então ainda tá esperando chegar os móveis planejados, tá tudo... Você não tem noção do escritório de Rodrigo Heleno lá em São Paulo, não? Não, eita, eu vou ter que ir lá. Eu viajo amanhã pra São Paulo. Se bem que essa semana você não vai estar em São Paulo, né? Não, acho que só vou estar na 1ª de julho. Eu vou estar lá também. Eu vou estar... Aí você nos visita. Com certeza. Mas cuidado para não se perder, né? É uma das melhores bibliotecas de direito tributário que eu já pude. Não, eu não tenho dúvida. Eu acredito piamente nisso. E muitas vezes a gente fica dizendo, caramba, às vezes as pessoas vão para um caminho mais complexo. Mas a solução, muitas vezes, está no próprio livro ali. Pô, vamos olhar esse índice aqui. Rapaz, aí você começa, porque o interessante do conhecimento é isso. Ele te dá capacidade, ele te dá, na verdade, criatividade de resolução de problemas, né? E muitas vezes isso não necessariamente está no próprio direito tributário. Você, às vezes, traz conceito de direito civil, do direito administrativo, constitucional, pessoal, de economia, sabe administração. Uma coisa que mais me chama a atenção nisso? A teoria do venire contra factum próprio, que é extremamente civilista e que hoje permeia o direito tributário, evitando revisões de lançamento, por exemplo. Depois do meio de declaração. Exatamente. Pessoal do próprio contribuinte. A fez efetivamente um parcelamento. Exato. Eu tô com uma discussão engraçada para suspender a exigibilidade de um crédito. A minha tese era de que, de fato, em que pese ele ter pedido o parcelamento, ele não efetuou o pagamento pela parcela. Então, de fato, ele não teria reconhecido, não consolidou e, portanto, não haveria a suspensão e interrupção da exigibilidade do crédito tributário. E o prazo prescricional. Mas aí a Fazenda está no contraponto. Não, só o fato de você já ter... Já confessa a dívida. Então fica... É bem interessante. Então você fica no arcabouço, buscando soluções, botando criatividade para chegar nesse momento. Agora me tira uma dúvida também. No momento em que você passou pelo governo Temer, qual é a principal diferença em quem está do lado público e de quem está do lado privado? Como é trabalhar em Brasília? Porque deve ser também uma experiência... Foi um grande desafio, né? Que eu tive a oportunidade de aceitar o convite de Bruno Araújo, uma pessoa que tenho, assim, por quem tenho a melhor estima. Estar do outro lado do balcão foi muito engrandecedor. E me desmistificou uma coisa. A gente não tem ideia de quão bons são os quadros da nossa administração pública. Há profissionais brilhantes ali dentro que muitas vezes se perdem dentro desse manto que é o Estado, mas que estão fazendo um trabalho muito bacana. E naquela altura, quando eu assumi a consultoria jurídica do Ministério, foi um grande desafio, especialmente porque esse é o único cargo na estrutura da AGU, não sei se isso mudou, mas na época era o único cargo na estrutura da AGU que admitia ser ocupado por profissionais de fora da carreira. Então, eu fui coordenar, não me lembro agora quantos, mas eu tenho certeza que era mais do que uma dezena de advogados públicos. E, enfim, são perspectivas muito distintas de avaliar um problema, às vezes com maior contenção, porque o Estado não pode tomar tanto risco. Eu acho que essa é a maior diferença entre fazer a advocacia privada, porque o cliente dá o tom do risco, e fazer a advocacia pública. Normalmente por todos os constraints que eles têm, né? De responsabilidade pessoal, de improbidade, de advocacia administrativa, porque a administração precisa ser impessoal.
né? A administração precisa ser imparcial. Então, enfim, foi uma ótica muito distinta, mas a gente conseguiu fazer um trabalho muito bacana. Na nossa altura, ajudamos a confecção da medida provisória da regularização fundiária, ajudamos a criar o novo marco do regulamento de saneamento básico, que hoje está em voga. Até fizemos um livro recente, foi publicado lá pelo ABDF, em homenagem ao ministro Fux, que tem um artigo meu com o ministro Bruno Araújo acerca do tema, que foi algo realmente gestado na gestão dele. E o que eu acho muito interessante é porque nós fizemos... Eu sempre fui acostumado com essa cultura de escritório, então eu tentei levar a consultoria do Ministério a um ritmo de escritório de advocacia, uma série de controles que não necessariamente são caros, ou que não são usuais, melhor dizendo, na administração pública. Então, havia ali um controle de prazos, havia um controle de entrega de coisas que eram sensíveis para a pasta, e falo com muito orgulho que em dado momento a gente recebe uma carta do advogado-geral da União, que à época era o Fábio Medina Osório, dizendo que tínhamos alcançado uma das maiores produtividades por advogado público na esplanada. Nossa, e, enfim, fiquei muito satisfeito. Isso mostra, né, o quanto também a advocacia privada pode dar de exemplo para a pública e vice-versa, o quanto também a advocacia pública pode trazer de inputs positivos para a advocacia privada. Então foi uma passagem muito bacana, num governo que, a meu ver, não sou partidário de nada, perfeito, mas num governo que estava muito disposto a não errar. Então... E conseguiu. Se Deus quiser, eu imagino que conseguiu, mas havia uma série de equipes multidisciplinares para testar ao máximo todas as políticas públicas que se pretendia implementar. Isso gerava um debate muito rico, muitas vezes até, que coisa que ninguém imagina. Eu ia muito ao Palácio Planalto para as reuniões de trabalho aos sábados, porque precisavam passar medidas provisórias de final de ano e a semana não era suficiente. Então a gente às vezes fica com uma mentalidade que um funcionário público não trabalha e etc, mas isso é um mito. É um mito. É realmente um mito, porque há excelentes quadros e quadros muito comprometidos. Eu até diria que em dado grau Brasília é uma grande tecnocracia de técnicos efetivamente muito bem intencionados que fazem o país se mover. E fico muito feliz de ter podido participar, ainda que de forma tão breve, por esse cenário. Que massa, Rodrigo. Deixa eu te fazer um ponto, né? Te perguntar um negócio. Se as pessoas olham para você, eu olho para você e digo, pô, como é que ele consegue? Né? Você falou uma palavra, produtividade, e que conseguiu alçar a secretaria, o ministério lá a um dos mais produtivos, né? Como é que você consegue, assim, gerir, né, o escritório de Recife, que hoje já é um grande escritório, gerir o teu trabalho com o Heleno, que precisa ter uma excelência muito grande. Perfeito. Agora o teu escritório de Brasília. Você, além de tudo, tem namorada, você vai pra esquiar, você fuma charuto, toma cerveja. Foi quem me ensinou a fumar charuto. Foi quem me ensinou a fumar charuto. Eu nunca tinha fumado nada. Aí ele chegou e disse, olha, vem cá. Mas tua cara é charuto. Pois rapaz. Mas eu gostei. Depois a gente ia se encontrar até em outro casamento. Só leva aquele teu charuto, que depois vai pra parte do cafezinho ali, depois de umas doses de uísque, não tem coisa melhor, né? Tu estuda também sobre isso, produtividade? Não, eu pessoalmente não estudo, mas desde cedo, acho que por um grande input de meus pais, eu sempre fui muito disciplinado. Eu nem ouso dizer que fui o melhor aluno da minha escola, ou menos ainda o melhor aluno da faculdade, porque não fui. Mas eu acho que sempre tivemos muita disciplina na minha casa, de saber, olha, é hora de trabalhar, é hora de trabalhar, é hora de lazer, é hora de lazer. Evidentemente, a gente se desequilibra em alguns momentos da vida para ir tão rápido, ou para alcançar uma coisa de forma tão rápida. Mas sempre também importante estar vigilante, né? Porque a vida não é só o trabalho, ou só desafios, ou só mais e mais e mais conquistas, porque existe um lado humano também a ser cultivado. Então, nesse aspecto, inclusive, eu acho que eu, por um grande momento, fiquei extremamente focado na vida profissional, que permitiu uma série de conquistas, e aí, em dado momento, apareceu Maria, e ela tornou-se um lado humano muito importante na minha vida. E aí, com isso, eu fui realmente me reequilibrando. E de mais a mais, a gente tem que fazer esse exercício, porque sempre vai ter um caso novo
Sempre a gente vai ter uma demanda que é instigante, que dá vontade de ir lá e pegar. Mas a gente não pode esquecer também que existe uma vida pessoal de lado. Então, eu tenho algumas coisas que não deixo de fazer. Esquiar é uma delas. É uma coisa que mais me distrai. É uma semana só no ano. É um hobby. É um grupo muito bacana de amigos, que são amigos do Brasil inteiro, do Norte, do Centro-Oeste, aqui do Nordeste, alguns do Sudeste. A gente se reúne, é um grupo muito variado, que vai do agronegócio à indústria, a bancos, e a conversa é a mais diversificada possível, e todo mundo tem um propósito ali, que é não falar de trabalho e se divertir bastante e esquiar bastante. Tá. Então esse eu diria que hoje é o único hobby que eu tenho. E nas horas vagas, especialmente em casamento, fumar um chá. Boa, garoto. Depois passa a lista pra gente, da próxima vez a gente compra um. Eu nunca tinha fumado nada. Eu fui experimentar o chá. Eu dei um dia desse, porra, tu devia ter trazido hoje. Pô, eu não tenho esse hábito. Especialmente em casamento, e especialmente os que eu fico mais, né? Boa, garoto. Mas assim, o que você tá falando tem um negócio muito interessante, porque todos os recursos da economia eles são escassos, né? E um desses recursos é o tempo. Perfeito. E nada melhor do que a produtividade do que a alocação do seu tempo. Efetivamente, quanto mais você aloca o seu recurso do tempo em uma determinada situação, mais retorno você vai ter daquilo, porque é uma energia gasta. E eu costumo até pensar que a vida ela é uma maratona com alguns scripts que você vai ter que para alcançar aquele objetivo. Né? À medida da disciplina, da vontade, da entrega que você deposita em algum objetivo, você vai ter, talvez, proporcionalmente o mesmo retorno. Então, é normal, vamos dizer assim, algum determinado desequilíbrio ao longo de toda essa maratona. Perfeito. Justamente diante do momento de vida em que estamos vivendo, os nossos objetivos, das peculiaridades, das dificuldades também que temos em outras áreas da vida. Então, do meu ponto de vista, é essencial. E até um ponto de vista que você falou, que eu costumo falar bastante, inclusive eu li recentemente até numa passagem bíblica, Eclesiastes, que é o seguinte: o trabalho, muitas vezes um homem médio pode olhar assim e entender que o trabalho seja um momento árduo, né? Um momento difícil da sua vida, um momento em que você deposita, que não seja talvez um tanto quanto prazeroso, mas até uma obrigação. E a passagem bíblica é o seguinte: Deus é tão grandioso que ele faz até com que o trabalho se torne, na verdade, um grande momento de prazer. Perfeito. Pra gente é um prazer. Pra mim é um prazer. Não, é um extremo prazer. É um extremo prazer que você tem até que tomar cuidado. Rapaz, sinceramente, quando eu foco em alguma coisa, eu não vejo realmente o tempo passar. Não. Você acha até que bicho, você chega na segunda-feira, caramba, você já tá em outras reuniões. Aqui a gente já tá marcando outras reuniões, infelizmente, por conta da chuva hoje no Recife, já atrasou, enfim, você tem que ter até uma flexibilidade até na cidade que a gente vive em termos de horário, mas eu já marquei outras reuniões. O que eu ia malhar de manhã não consegui, já joguei pra noite. E eu digo, meu irmão, tanta coisa acontecendo que você fica instigado. Eu fico instigado aqui com minhas questões aqui de Recife, de São Paulo, com o ITS, que a gente tá com inúmeros projetos novos aqui. Que bom. Então, o que você tá dizendo, né, Lucas? Total. Disciplina acho que é fundamental para gerir o tempo, né? Que é exatamente o que o Paulo falou. O tempo é escasso. Com disciplina você se organiza. Mas em relação à tua vontade de se tornar professor, né? Ela vem do teu pai ou foi outra pessoa que te inspirou? Não, certamente eu venho de uma família de pessoas que estão no mercado e que são professores também, né? Meu avô, Luiz Mariano, era professor de medicina, meu pai, professor de engenharia na Federal. Então, eu acho que sempre poder transmitir conhecimento é o grande plus que a gente pode ter, né? Eu pessoalmente acho, longe de me achar uma pessoa bem-sucedida, não é isso, mas não é o certo. É importante dizer, para você ser um espelho também para as outras pessoas. Mas para mim sempre foi. Não, é porque eu sempre disse, desculpa interromper, mas é porque eu sempre disse, eu costumo falar até no Instagram, que é importante vocês estarem de pessoas que estejam acima de você. Sim, até para te elevar, te abrir caminho. E ter referência. E uma das referências para mim é Rodrigo. Obrigado, meu amigo. Até pela idade, né? Obrigado. Então, um cara um pouco mais velho. Obrigado. Então já é uma grande Mas o que eu ia lhes falar é que uma vez, não me lembro agora em que ano foi, mas não faz tanto tempo, Barack Obama veio ao Brasil, lá no evento em São Paulo, tive a oportunidade de ir. E uma jornalista perguntou para ele o que era sucesso.
E eu achei muito bacana o que ele falou. Ele disse que sucesso é um sentimento, e é um sentimento muito generoso. Porque uma pessoa de sucesso é aquela que permite que todos aqueles que estão ao seu redor achem que são mais porque estão ao seu redor. Para mim, essa definição vem muito acoplada ao meu dia a dia acadêmico propriamente dito. Por quê? Se a gente transmite conhecimento de forma generosa, a gente permite que todas aquelas pessoas que estejam ao nosso redor achem ou pensem e sejam mais. Né? Então, eu sou bastante generoso com isso, acho muito triste aquela pessoa que tenta esconder o conhecimento que tem, visivelmente sigo o caminho oposto disso. E é por isso que essa veia acadêmica é tão, para mim, evidente. Eu tive a oportunidade de fazer uma série de aulas em pós-graduação, né? Dou aula de pós-graduação na PUC Minas, em diversos cursos, onde sou convidado, a ITS, o Instituto Luiz Mário Moutinho e etc. Aqui também. Estou me organizando, se Deus quiser, para começar também a dar aula em outros estados. E aqui em Pernambuco tive a sorte, no ano passado, de passar, né, no concurso para professor tributário da Federal. Parabéns. Obrigado. Esse é um concurso que está sub júdice, então ainda não pude assumir, mas a gente segue ganhando e, se Deus quiser, no tempo do Poder Judiciário, considerando inclusive outras experiências da própria Federal de Pernambuco, da Faculdade de Direito, espero que em breve eu esteja devidamente posto no cargo. Que massa, é algo merece. Que, obrigado. E a faculdade também merece. Obrigado, fico extremamente satisfeito. Estarei lá para ir como ouvinte, viu? Sinceramente, fazia muito tempo que não ia à Faculdade de Direito do Recife. Quando fui no primeiro dia para fazer a prova escrita do concurso, e bateu um sentimento muito positivo de que tinha mesmo que voltar. A gente vai colecionando tantas experiências externas e às vezes poder trazê-la e expor tudo que a gente aprendeu fora aqui para dentro de casa, mais do que tudo um dever, né, de nossa parte. Então, estou super comprometido com isso. Espero que essa cultura de judicialização de concursos lá de mais a mais seja extinta e que eu em breve possa estar devidamente assumindo o cargo para dar aula lá aos alunos da graduação. Mas saiba que, além da advocacia, a minha segunda paixão é propriamente o ensino. Então, gostaria de ser sempre um professor advogado. E eu acho que essa parte da educação, né, ela traz tanto pra gente. Né? Você pode ouvir ali, uma pessoa que relatou que estava, sei lá, quase em depressão, porque tinha muito medo da própria profissão. Perfeito. Né? E o conhecimento que vocês trouxeram para a pessoa mudou completamente a vida dela, né? Porque ele se sentiu mais confiante de atuar, mais seguro e aquele medo foi embora. O conhecimento liberta, né? Liberta. Essa é a grande função dele. E outro ponto eu não vou lembrar, infelizmente, a frase, mas Charles, lá de Alagoas, outro aluno nosso, disse que uma frase de Rodrigo no curso de planejamento tributário também mudou a vida dele. Então veja como é importante. Vou mandar um WhatsApp pra ele pra perguntar. Fiquei curioso agora. Mano, ele falou isso na live, tá no nosso YouTube. Depois eu vou rever a live e vou te dizer. Mas isso traz uma sensação muito importante pra gente, né? Que o trabalho... A advocacia, ela traz isso, sem dúvida nenhuma, na hora que você ganha pro teu cliente. Mas eu acho que mudar a vida na parte ali educacional é um pouco diferente. Né? Ô, Rodrigo, deixa eu te perguntar uma coisa. Para você hoje, tendo toda essa bagagem, experiência, essa capacidade de ter visto diferentes horizontes ao longo dessa sua jornada, qual é, na sua perspectiva hoje, a maior dificuldade de quem está se inserindo no mercado de trabalho? Eu acho que essa é uma pergunta muito importante também, Paulo. Sobretudo, o número de advogados, né? Eu acho que a pessoa tem que se diferenciar de algum modo. Porque é um mercado que está bastante saturado, um mercado que hoje ainda concorre com novas tecnologias que, em boa medida, substituem uma parte do serviço jurídico, jamais o serviço jurídico como um todo, mas dá, sim, para automatizar procedimentos que são repetitivos, isso é indiscutível, e no fim do dia tudo é custo-benefício, então o custo disso vai ser menor. Isso eu acredito que exige do novo profissional mais qualificação, para que ele possa realmente estar acima dessa mecanização, daquela advocacia reputada popularmente como do dia a dia. Que ele possa, se qualificando, fazer a diferença, e especialmente a diferença pelo lado humano da advocacia, não é? Porque
quer queira, quer não, fazer uma sustentação oral requer muito esforço por parte do advogado, requer bastante conhecimento do caso, segurança para estar ali, né? Porque é um momento de muita exposição para o profissional. Então, essa é uma advocacia que nunca vai deixar de existir e essa é uma advocacia que certamente vai ser confiada a pessoas de mais a mais qualificadas. Então, o novo profissional do direito, ele deve sim prezar, né, por esse diferencial. E não tenha medo, eu acho que essa é uma lição para que fique. Não tenha medo de assumir responsabilidades como advogado. Se você estudar, chegar numa solução, leve aquilo adiante. Tem um caso muito interessante lá na minha passagem com o Caribé, acho que era 2011, salvo engano, talvez era nesse início lá dos anos 2010, e havia uma discussão tributária aqui em Pernambuco enorme, em âmbito federal, era uma das maiores do país. Eu consegui uma solução, nós perdemos em primeiro grau, e foi contratado outro advogado para fazer a sustentação oral aqui, no TRF5, e às vésperas, né, porque sempre pauta com 15 dias antes, ou pautava com 15 dias antes, o advogado diz ao cliente que ele não faria a sustentação oral e que eu faria, porque até então eu era a única pessoa que tinha realmente compreendido aquele caso. Foi a primeira sustentação oral que eu fiz na vida. Cara, quanta responsabilidade. Né? Já começou numa paulada. Esse advogado, que é uma pessoa muito querida e tenho grande admiração por ele, me treinou dia a dia, porque isso sim é importante, né? Você sempre se preparar para o desafio que vai enfrentar. Então, foi me preparando dia a dia até o momento da sessão e nós ganhamos a unanimidade. Então, fica essa lição, né, para o jovem advogado. Eu era muito jovem, devia ter 24, 25 anos, se muito. Não tenha medo do desafio, agora se prepare para assumir aquele compromisso com destreza, né? Exatamente. Você tem que ser estratégico. Exatamente. Né? E tem que treinar, tem que ter a humildade suficiente para dizer, olha, por mais que eu tenha... Você sabia, né, que ali você dominava a parada, mas você teve a humildade para dizer, eu preciso treinar, eu preciso de ajuda. Né? Isso é bem importante para o jovem, que na minha visão é uma das coisas que a gente tem que implementar na ITS, que é mais questão de mentoria, sabe? Pegar, por exemplo, você com a tua experiência e ao invés do cara contratar um curso, ele contratar uma mentoria tua, entendeu? Para você orientar mesmo, porque o jovem, ele precisa disso, entendeu, Rodrigo? Perfeito. Eu tive grandes professores, isso é muito importante, né? Tem aquela frase, Newton, que diz, se eu vi mais ao longe foi porque me apoiei sobre ombros de gigante. Graças a Deus, apareceram vários gigantes na minha vida profissional em quem eu pude me apoiar, para tentar ver mais longe. Então, essa sua sugestão é muito bacana e acho que isso é muito importante para dar confiança exatamente ao jovem de adiante, né? Porque ele está amparado, ele teve alguém, talvez com um pouquinho mais de experiência, que olhou para ele, viu alguma deficiência, foi lá e corrigiu, porque a vida é isso. A vida é isso. A vida é exatamente isso. Eu acho que é por isso, talvez, que tem esse sentimento até de gratidão, né? E a gente também ser tão aberto para ajudar quando alguém está precisando, porque foram tantas pessoas que nos ajudaram no decorrer da caminhada que você tem até esse sentimento de reciprocidade para o mundo, né? Como todo. Então, quando chega qualquer tipo de jovem advogado, até pelo fato de eu ser talvez um jovem que as pessoas possam se inspirar um pouco, e sempre quando vem com alguma dúvida, alguma questão, ontem mesmo eu recebi lá no escritório um advogado que é do interior daqui do estado de Pernambuco, ele disse, eu vou fazer uma sustentação no TRT, e eu queria muito te conhecer pessoalmente. Eu disse, meu amigo, com o maior prazer do mundo. E olha que eu tava num dia assim, uma reunião atrás da outra, fechando, calma, venha-se embora. Subiu no escritório, o escritório tá sem as divisórias ainda, sem todas as mesas. Eu disse, senta, vem aqui, eu apresentei todo mundo e disse, ele só queria, na verdade, ver a possibilidade que é possível. É verdade. Né? Dizer o seguinte, velho, eu tô materializando tudo aquilo. Por isso que ter referência é tão importante. Por isso que ter referência, exatamente, é tão importante, né? É você ter essa gama, essa possibilidade, assim, de saber que você pode também, se alguém chegou, você pode, até porque somos seres, assim, que, qual é o nosso, talvez, diferencial? Pelo menos o meu. Eu sou um cara que sempre fui médio, em todas escola, faculdade, mas eu sempre tive talvez um diferencial. O primeiro foi disciplina. Eu me considero um cara disciplinado. E o segundo foi uma capacidade de relação social.
que talvez seja muito mais importante É. ainda do que até o hard skill. Porque quando você está buscando muito conhecimento, talvez outras pessoas que tenham tanta disciplina quanto você consigam Uhum. atingir aquele seu nível, sendo que vai diferenciar a sua capacidade de se relacionar com pessoas. Né? E preparação também. Eu acho que os dois, né, se prepararam para Uhum. isso. E você também estuda muito sobre networking. Eu né? não estudo, eu só pratico. Sim, você pratica, mas tu leu alguns livros, né? Assim, Não li nunca, velho. absolutamente nada, meu amigo. Porra, Rodrigo. Não, mas Porque talvez realmente é Não intrínseco, li né? absolutamente Mas nada. você mesmo, eu leio sobre isso. Eu sei. Eu leio. Então, eu vejo muito situações que tá talvez na sua própria personalidade, ou da onde peculiaridades da sua criação, talvez, de que mostra que você é uma pessoa extremamente aberta. Uhum. Extremamente aberta, simpática, Perfeito. de fácil sorriso, uma pessoa que não demonstra, que sempre demonstra que está muito interessado no que a outra pessoa quer ouvir. Perfeito. Isso são situações que possam parecer até pequeno, mas não. Uhum. Né? E é isso que faz a conexão com as pessoas. Né? Perfeito. Um rapport. Eu acho que estavam até me questionando, até com o Lulinha, quando a gente tava falando, do amigo dele que tá hoje nos Estados Unidos. Ah, sim, enfim, Thiago. Tu conhece, Eu acho que eu Thiago? conheço. O que era da Federal, né? É. Perfeito. Aí tá nos Estados Unidos. Uhum. Aí eu disse, Lulinha, inteligente. É, super inteligente, mas eu tenho certeza também que esse cara é extremamente carismático. Sim. Porque não chega nesse nível. Tem que unir as duas coisas. Tem que unir, você tem que ser um cara aberto, você tem que ter. E aí, Lucas? Cara, eu queria entender um pouco da nova obra de Rodrigo, que ele falasse aí pro pessoal, né? Ele já teve um livro super festejado, que foi o Direito Tributário Sancionador, né? Inclusive, a gente já sorteou na ITS. Esse vai ficar aqui também para você sortear. Boa, garoto. Se chama... É um novo livro, né? Na verdade, não é tão novo, ele é do ano passado, mas eu estava envolvido com tantos projetos que não lancei. Uhum. Então, é novo, a Quartier Latam vai fazer um lançamento aqui em Recife amanhã. Quero convidar todos os seus ouvintes. Legal. E eu aproveitaria a oportunidade para lançar esse livro. Se chama Economia Fiscal no Brasil. E, na verdade, é um estudo meu sobre hipóteses de revisão de autolançamentos e os limites, né? De até quando a Fazenda pode revisar autolançamentos do contribuinte. A gente tem que observar que de mais a mais essa relação fisco-contribuinte foi sendo modificada e hoje existe uma carga, sobretudo interpretativa, muito grande para o contribuinte, né, de como ele vê o sistema jurídico, como aquela situação concreta onde ele se envolveu, ele imagina que será ou não será tributada. Então, nesse contexto de uma maior participação do contribuinte no dia a dia da dinâmica, né, da tributação no país, até que ponto o fisco pode ir lá revisar um lançamento e aplicar multa? Os espanhóis, inclusive, têm lá na Lei Geral Tributária um dispositivo que diz assim: sempre que o contribuinte der interpretação razoável à norma tributária, não haverá penalidade. É um pouco sobre isso. Quantas vezes não há mera divergência interpretativa entre fisco e contribuinte e as repercussões são as mais nocivas em caso de revisão do lançamento? Então, o livro trata exatamente sobre isso. Ele está à venda na Amazon, juntamente com o outro. E quem estiver em Pernambuco e puder ir, amanhã, às 18 horas, no restaurante Frege, estaremos lançando o Economia Fiscal no Brasil. Esse aqui eu vou deixar com o Lucas e Paulo para que eles sorteiem a posteriori aqui. Obrigado, viu? Por nada. Não sei se eu vou sortear, não. Eu vou pensar. Não, tem que sortear. Tem que sortear. Próximo curso. Infelizmente eu não vou poder. Meu voo é exatamente às 5 da tarde. Eu vou guardar um exemplar para você. Ei, eu vou cobrar dessa vez. Que você tá me devendo desde o outro. Eu vou guardar os dois. Guarda os dois. Que, assim, mas eu tô brincando. Eu tenho um. Meu sócio comprou. Eu vou colocar também na legenda aqui do YouTube, eu vou colocar o link da Amazon para quem quiser comprar, enfim, já facilita, né? É uma obra... Direito tributário sancionador, meu sócio já tinha comprado há muito tempo, desde a época do lançamento. Sim. Então já... Comprou lá na aula, na verdade. Comprou na aula, não foi? Ele falou. No curso, não foi? Exatamente. Ô, Rodrigo, quais as dicas, na tua visão, que você poderia deixar para o jovem advogado? Né? A gente comunica muito com esse público. Assim, a gente tem a gratidão de ter muito esse público na ITS, né? Olha, antes de tudo, parabéns ao jovem advogado que segue a ITS e acompanha vocês, porque a principal dica é uma só, é qualificar-se. Como eu falei, né, o mundo do direito ele tem mudado de mais a mais. Então, não tenho a menor dúvida, irá melhor aquele que estiver mais preparado. E para isso, a base vai estar nesse conhecimento acadêmico. Então, se qualifiquem,
se preparem e eu não tenho dúvidas que com muito esforço, disciplina e dedicação, tudo dará certo. É só uma questão de tempo. Caramba, que mensagem. E é você exatamente se qualificar e ter fé e persistir, Exatamente, né? e persistir. Que de um jeito ou de outro... E outro ponto que eu nem falei, desde lá de trás do podcast, do bem no início, né? Quando vocês criaram o escritório, vocês tinham dinheiro ali para criar algo maior. Mas veja como são as coisas, né? Vocês entendiam que ali era um momento era um MVP, era um momento de ainda conter um pouco isso e... Olha, eu acho que é importantíssimo que tudo na vida seja feito de forma sustentável. Excelente. Então essa é outra dica. Muitas vezes, especialmente nesse mundo atual, né, em que a gente é bombardeado por informações de bens de consumo de luxo, viagens de luxo, parece que todo mundo é ultra bem sucedido, isso às vezes cria uma certa angústia nas pessoas, eu posso crer inclusive no jovem advogado, de que ele vai ter aquilo de imediato. Não é assim, na minha percepção. Exatamente. Acho que a advocacia é uma profissão de longo prazo, porque é sobretudo uma profissão de confiança. Perfeito. Então eu já estou advogando há 11 ou 12 anos, e agora, graças a Deus, começo a colher alguns frutos. Espero colher muitos mais. Mas sabendo disso, de que a advocacia é de longo prazo, não dê o tiro inicial maior do que você pode, senão talvez falte fôlego. Esse foi um cuidado que a gente sempre teve, de ir crescendo o nosso custo à medida que a nossa receita acompanhava, para que ninguém, graças a Deus nunca foi preciso, ninguém precisasse aportar numa situação de dificuldade da sociedade. A sociedade ela cresce organicamente, cresce também na sua estrutura de pessoas, na sua estrutura física, mas sempre de forma muito proporcional com aquele retorno que a gente já está tendo da nossa própria advocacia. Então, fazer as coisas de modo paulatino me parece muito sábio. Agora, em Brasília, por exemplo, eu poderia já começar talvez com uma superestrutura, mas não vou fazer isso novamente. Eu vou começar numa estrutura menor, para que aos poucos, à medida que essa advocacia lá venha se consolidando, eu possa ir, tal como eu fiz aqui em Recife, e crescendo de mais a mais, você e aprimorando o dinheiro de um lado para colocar em outro. Cada centro de custo, na minha percepção, precisa ser autônomo por si. Muito bom. Né, e equilibrado por si. Então essa é uma dica também que dou. É uma profissão de longo prazo, não se apressem, sigam fazendo um trabalho firme, sem olhar o resultado. Eu pessoalmente nunca olho o retorno financeiro. E não é uma coisa para ser clichê, não. Quem trabalha comigo sabe. Atenda todo mundo. Às vezes você atende uma pessoa que visivelmente não pode lhe pagar, mas ela sai tão satisfeita e talvez dê um input para outro advogado que vai resolver o problema dela, que no primeira oportunidade que ela tem um problema grande, estiver em outro momento de vida, ou conheça alguém que esteja em outro momento de vida, ela faz a indicação para você. Massa. Eu vou falar um erro que eu cometi, que te envolve, na verdade, que eu falo em algumas palestras, né, eu coloco lá, eu falava bastante disso, que é o carro do vampiro. Eu comprei lá atrás, comecei a ganhar um dinheirinho no escritório, e diferente dessa percepção de Rodrigo, eu errei, né, e hoje eu posso dizer isso. Deve ter cansado um bocado. Começou a ganhar um dinheirinho, eu comprei. O Rodrigo disse, Lucas, vou vender meu carro, velho. Pô, eu quero comprar. Né? Eu me lembro, a gente tava em São Paulo, não foi? Fumando charuto, não é? Exatamente. Maldito charuto, né? Charuto, nunca mais eu saio com o Rodrigo em São Paulo. Mas, tirando essa brincadeira, mas, enfim, era tudo isso para dizer que não era o momento ideal, né, para comprar aquele carro. Podia comprar, enfim, paguei, né, mas não era o momento. Acho que é muito por aí, né, essa linha mais sempre fazer as coisas de forma sustentável. Eu acho que a educação financeira, talvez ela seja essencial, imprescindível para o seu sucesso na advocacia. Exatamente. Porque é um negócio, não é, Paulo? É um negócio, E o que passam pra gente é para você ter que mostrar que você é bem sucedido, entendeu? Então, mas quando isso não é verdade. Não é nunca verdade. Não concordo também. Porque você vai fazendo exatamente o que você disse, você vai crescendo organicamente. Perfeito. E você, na verdade, vai tomando, quando você cresce de forma sustentável. Por isso que o conhecimento é tão libertador, né? Tanto é que tua primeira série também foi num empresarial bacana, mas distante do grande... Na verdade, o que eu comecei mesmo foi dentro de uma sala de um escritório de advocacia dividindo com 3 pessoas. Eu entrei ali, ainda na faculdade. Então, era sempre um risco. Eu já mudei de história. Eu tô agora no Rio Mar, beleza, são 3 salas, bacana, empresarial 4. Parabéns.
Mas assim, é porque na minha vida eu mudei muito. Uhum. Eu já fui pra Casa Amarela, já fui pra Piedade, já São tô 2 aqui bairros agora. descentralizados. Descentralizados, mas é o que eu podia. Por quê? Exatamente. Dentro daquela minha... Outra coisa, o carro sempre foi também outro mecanismo que eu sempre fui... Por exemplo, quando eu optei por um carro que eu já tinha condições, um carro mais elevado, o que é que eu ponderei? Desvalorização, eu ponderei combustível, Você fez o que precisava ser seguro. Perfeito. Por quê? Justamente quando você tem um custo, uma bicicleta já grande, que você não tem uma receita que acompanhe, talvez você vai ter ansiedade em fechar aquele negócio. Exatamente. Aquele cliente que tá te maltratando para pagar, você vai cobrar de forma mais enérgica. Perfeito, Paulinho, perfeito. E aí você perde o time do negócio, você fica extremamente ansioso para fechar um negócio. Total. Porque qual é o grande lance no jogo da negociação? Quando o cliente ele vai te procurar porque tá com um determinado problema, você vai dizer o seguinte: veja só, meu amigo, quem tá pra resolver aqui o problema sou eu, tá aqui o problema. Se você não quiser, tá achando que não tem problema, tô aqui pra te ajudar. Vá pra outro. Então isso Foi bem importante você ter tocado nisso, porque é um ponto que eu também não iria te perguntar, né, em relação à questão da autoridade. Na minha visão, você sempre construiu isso muito bem, né? Seja escrevendo artigo lá atrás, depois livros, dando aula, buscando estar próximo de outras pessoas que também espelhassem a autoridade em você, né? E hoje você tem condição de cobrar honorários mais elevados por conta de tudo que você construiu, né? Em relação a isso, qual dica você pode passar também? Também, gente, é uma construção. Porque não acreditem que os honorários que a gente consegue cobrar hoje, a gente cobrou desde o D1 do escritório, porque não é verdade. O escritório foi crescendo, os problemas com os quais nós lidamos foram também sendo mais complexos e a gente pode ir aumentando o ticket. E hoje a gente está caminhando para isso, mas já está mais próximo do que antes, de poder realmente fazer um corte. Tem causas que a gente não consegue mais absorver, dados os custos da equipe, os custos do escritório, os custos do meu tempo, do tempo de Lauro, né, que ainda e eu não quero nunca que isso se perca. Eu espero que o nosso escritório seja sempre um escritório de soluções tailor-made. Então, para isso, eu preciso estar presente, Lauro precisa estar presente, ou outras pessoas da equipe também. E essa atenção pessoal precisa custar alguma coisa, né? Que o cara está entregando um problema que vai ser resolvido por 10 advogados júnior, que ele não vai nem saber quem é e que depois vai ser enviado um advogado júnior para uma sustentação oral no tribunal. Não é assim. A gente realmente tenta acolher o cliente e fazer esse trabalho de forma muito personalíssima. Então, isso tem um custo. Então, antes, para fechar a conta, para ir equilibrando receita e despesa, a gente assumia determinados casos que hoje a gente não pode mais ou não consegue mais. A gente, às vezes, até prefere fazer pro bono, para não aviltar os honorários que eu cobraria no caso concreto. Se a situação... E é a pior coisa do mundo, porque você não vai conseguir dar a atenção desejada, porque e ele vai ficar de forma legítima, te cobrando isso daí. E pressionando. Se você assumiu a responsabilidade de ser advogado, seja full. Não é porque você cobrou pouco que você não dará a devida atenção. A gente tem esse compromisso lá no nosso escritório. Então, essa precificação, para mim, é uma das coisas mais difíceis da advocacia, especialmente nesse mercado pernambucano, porque eu acredito que em outros mercados existe uma predisposição a pagar mais a advogados. Aqui tem muito essa questão de cobrar no êxito, só que o escritório tem custos no meio do caminho. Então não dá, ou pelo menos para nós já não dá mais para cobrar tudo no êxito. E enfim, são equações difíceis, mas que é o que você falou, Lucas. Cada vez que o profissional se coloca melhor no mercado, não tenho dúvidas de que ele emplaca preços melhores. Isso vai se retroalimentando, né? Legal. O seu crescimento pessoal como profissional da advocacia e também a gestão e a melhoria da gestão do escritório. Excelente. Paulinho, a gente está encaminhando aí para o final. Infelizmente, o bate-papo tá incrível. Passaria a tarde inteira aqui se tivesse uma garrafa de uísque, um charuto, não tenha dúvida. Rapaz, se botar só uma garrafinha de café aqui, viu, Edu? Eu já esse é o garoto do café, viu, Edu? Não traga mais café não, pelo amor de Deus, senão você vai falir. Mas eu queria que tu fizesse a pergunta final aí para Rodrigo. Rodrigo, se você pudesse dizer o único momento, tá? Que tenha sido talvez um ponto de inflexão na sua vida. Qual foi o momento mais desafiador de sua carreira?
Eu acho que foram dois. O primeiro momento foi o da sustentação oral, a que eu fiz referência, e o segundo momento, porque era algo extremamente desconhecido, foi quando eu falei numa comissão da Câmara dos Deputados, à época do Ministério das Cidades, defendendo lá um programa habitacional que a gente pretendia criar. Toda vez que você não está muito seguro, né, com relação ao seu auditório, eu acho que isso exige um esforço muito grande por parte do advogado. Então foram esses dois momentos na vida profissional propriamente dita e na vida acadêmica, certamente foi a banca de doutorado na USP, que foi duríssima, como é costume lá na instituição. Foi uma banca de 5 horas e meia. Caramba. Sem poder levantar para ir ao banheiro. Caramba. E, enfim, com perguntas de altíssimo grau. E, graças a Deus, me saí dessa também numa boa, por toda a preparação que vinha antes. Então, nos 3 casos, tem um elemento comum, né? Que é estar bem preparado. Se você vai para a sua batalha sabendo que está bem preparado, não tenho dúvida de que fará muito bem feito. Ganhar ou perder faz parte do jogo. Eu digo isso a todo mundo. Que massa. Né? Mas ter a certeza de que você deu ali o seu melhor, isso não tem preço. E esse é o meu exercício diário. De a cada caso concreto que a gente se depara, seja acadêmico, seja profissional, que o meu melhor esteja ali impresso. Se vocês seguirem isso no dia a dia, não tenho dúvidas. O sucesso, o êxito, vem como uma consequência natural. Excelente, meu amigo. Porra, que pedrada aí para finalizar o nosso podcast. Rodrigo, que é um orgulho também, o doutor mais jovem da USP, eu sempre falo isso. Pernambucano. Orgulho do nosso estado. Né? Então, obrigado pelo papo. Também. Fico muito feliz de estar aqui com amigos. Enfim, contem comigo para o que precisar. Obrigado. Rodrigo, uma satisfação imensa, viu, meu amigo? Obrigado, sempre um aprendizado grande ficar com você e conversar com você. Obrigado a todos aí pela participação também. Excelente, Obrigado, pessoal. até o próximo podcast. Tchau, tchau.